Olá, como estão? Hoje vamos falar um pouco mais das pequenas dificuldades, das dificuldades iniciais quando vocês vão morar fora do Brasil. Vamos falar sobre alimentação. O que acontece? Brasil é um país que grande parte da população come feijão. O que acontece? Fora do Brasil, não existe muito esse costume. Eu não estou dizendo que não existe feijão para comer. Se come, mas de formas diferentes. E não existe esse costume de comer praticamente diariamente. Então isso muitas vezes representa um desafio para meus alunos que vão morar fora. Por quê? Existem muitas coisas que aqui são extremamente normais. Por exemplo, muitos alunos relatam que as panelas de pressão na Argentina não são tão boas como aqui e, sobretudo, são muito mais caras. Então, além da dificuldade de achar o feijão, o grão de feijão, o tipo de feijão que vocês estão acostumados, muitas vezes tem a diferença também de não ter a panela de pressão ser muito cara. Então, o que acontece? Feijão não é um costume fora do Brasil. Farofa, então, mesmo que seja uma coisa deliciosa que eu adoro, não existe costume. Então, grande parte dos meus alunos leva a farofa pronta. Eu sei que não é a mesma coisa na mala, que às vezes é uma forma de driblar a falta. Então, feijão, farofa, cuscuz, o pessoal que é mais do Nordeste, a cuscuzeira, menos ainda, o cuscuz já é difícil. Muitas vezes, claro, que existem mercados brasileiros, de produtos brasileiros, às vezes as pessoas fazem adaptações, mas o intuito desse vídeo é somente alertar, porque, segundo a minha experiência, quando pelo menos eu sei que as coisas são assim, é muito mais fácil de sobrelevar. Estou compartilhando com vocês a minha experiência e a experiência de muitos alunos meus. Então, o que acontece? Uma vez que vocês sabem mais ou menos quais dificuldades vão encontrar, quando vocês encontram essas dificuldades, é um pouco mais fácil de lidar com isso. Claro que cada um tem sua experiência. Estou compartilhando ao longo do tempo que eu preparo os alunos para a prova de certificação de espanhol. Acabo ficando amiga dos meus alunos. Eu converso muito com eles nas aulas particulares que eu dou. Eu converso com eles, eu troco com eles a minha experiência, eu converso, eu compartilho. Eu vejo que isso tem ajudado muito, porque quando acontece os alunos, é verdade, a prof já me contou, tá, tudo bem, vamos tentar dar um jeito, é assim, é assado. Então, outra coisa da alimentação é a polenta. Polenta também não existe, às vezes na Argentina dá para fazer, mas não é a mesma coisa. Fora que tem uma outra curiosidade, aqui no Brasil vocês têm o costume do mesmo prato. Claro, existem milhares de costumes, mas eu estou falando das que eu tenho conhecimento. Por exemplo, no mesmo prato vocês colocam a salada, uma carne, muitas vezes colocam macarrão junto. Isso, pelo menos para quem é de fora, é muito chocante. Por quê? Porque normalmente, sobretudo na Argentina, compartilhando a experiência dos meus alunos na Argentina, eles ficam muito bravos, porque os pratos são assim, uma carne e batata.
Eles ficam loucos porque é uma milanesa, que é um bife à milanesa, né? Que lá na Argentina se chama solo milanesa, no Paraguai também, no Uruguai também. Então, é uma milanesa com purê de papa ou com papas fritas. Então, os alunos ficam assim, gente, cadê uma saladinha, uma farofa, não tem um acompanhamento? Não, normalmente é a proteína e um carboidrato. Outra coisa, a salada. Vocês estão acostumados por viver num país tropical de comer muita salada. Então, muitas vezes isso é pedido como um prato à parte, é cobrado à parte. Aqui no Brasil é muito gostoso porque muitas vezes você pede, por exemplo, uma carne ou, por exemplo, uma carne, um prato de carne e sempre vem um potinho de arroz, por exemplo, ou um potinho com uma farofa, ou se você pede um peixe, vem junto um pirão, um bolinho de peixe. Então essas coisas extras, lá fora não tem esse costume. Claro, eu tô falando assim, a minha versão, as coisas que os alunos me comentam, mas é para alertar vocês que não é só que não tem alguns pratos, os costumes na hora de comer também é muito diferente. Então, mais uma vez, tem que ir com o coração aberto, com a mente aberta e observar. Não tem como a adaptação ser uma coisa, foi super tranquilo. Não, porque existem muitos choques que se dão. E quando a gente fala de comida, é uma situação complicada. Por exemplo, o café. O café brasileiro, o café melita, o café é muito diferente. Lá na Argentina, ele é meio que um chafé. Então, o que acontece? Os alunos sofrem com isso. Mas o que acontece? Dá para substituir por outras coisas. O intuito desse vídeo é somente abrir os olhos, comentar, compartilhar para vocês, quando vão morar fora, ou quando vão morar fora, na Argentina, na Espanha, em outros países, já ir com a mente preparada, com a mente aberta, porque tem N quantidade de coisas, um monte de comidas, um monte de costumes maravilhosos, mas vai ser diferente que o que vocês estão acostumados. Mas tem muitas coisas boas. Por exemplo, na Argentina, os morangos. Quando é época do morango, são cada morango grande, barato. Quem é sobretudo do norte, que não tem costume de ter esses morangos, essas coisas, ficam muito felizes com isso. Por outro lado, a quantidade de sucos, a quantidade de toda essa parte de frutas diminui bastante, porque é diferente. Então estejam preparados, todo esse tipo caju, cajá, essas frutas muito autóctonas, muito próprias do Brasil, vocês não vão encontrar fora, mas vão encontrar um mundo de possibilidades, vão encontrar muitas coisas que às vezes vão deixar assim, nossa, muito surpreso. E se vocês vão com o coração aberto, vocês vão conseguir aprender a apreciar outro tipo de culinária. Mas a comida vai ser diferente. Estejam preparados, porque quando não tem surpresa, fica mais fácil aceitar. Tá bom? Um abraço!